Olá, pessoal! Boa noite! Hoje, conforme prometido, nós vamos falar tudo sobre nutrição e autismo. Eu já vou esperando o pessoal chegando, daqui a pouco a nutricionista Karine Linda vai estar por aqui. Eu chamo ela de Linda, tá, gente? Karine Linda vai estar por aqui para explicar tudo para vocês sobre nutrição e autismo. Já vai compartilhando, dando boa noite aqui para mim também, que eu adoro. Compartilhe o link nos grupos. Tá vendo que aqui embaixo tem feito um catavento? Pega esse catavento, já manda para todo mundo, porque hoje nós vamos falar e tirar um monte de mito que o povo aí fica falando que nutrição não tem nada a ver com autismo. É hoje mesmo. Olha só, ela já chegou por aqui. Peraí. Vamos lá. Acho que eu já aceitei, né? Aceitei você, Karine. Tá aparecendo por aí? Ah, tá aparecendo. Tudo bem? Boa noite! Boa Tudo noite, bem, meu Deus. Thierry? Não tô falando que ela é a Karine linda mesmo, gente. Ah, Erraram no E, era pra botar o I, botaram lenda. Tudo bom, tudo bem? Karine? Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Já vou apresentando. Karine é minha aluna da foi minha aluna da pós-graduação da turma 1 da pós-graduação Abordagem Integral no Autismo TDAH. Hoje ela é minha mentoranda, ela faz mentoria comigo. E assim, sensacional, muito orgulho de você, Karine. O Ah, quanto que você, nossa, a gente sempre quando a gente conversa, né, dá vontade até de chorar, de tão não, a orgulho gente que eu tenho de chora, você, né, na verdade. não é? Mas vamos lá. Fala um pouquinho pro pessoal, conta um pouquinho da sua história antes da gente começar a responder as perguntas do povo e falar sobre nutrição e Sim, autismo. sim. Boa noite, gente. Como a Thierry falou, meu nome é Karine Lenda. Bem, eu sou nutricionista já faz um tempinho já. Faz uns 12 anos, se eu não me engano. Mas, como eu sempre conto pra Thierry essa história, né? Eu não gostava de ser nutricionista, tá, gente? Olha Eu não me ela. encaixava. Sabe quando você faz uma coisa e você fala assim, não, mas eu tenho um outro propósito, não é esse? E eu ficava, gente, mas, né, a nutrição, o alimento é uma coisa tão importante, mas eu não conseguia me encaixar. Aí foi quando, né, meu irmão, psicólogo Felipe André, que tá até aqui nessa live também, ele atende, né, criança autista, e ele falou pra mim, Karine, por que você não se especializa em nutrição no autismo? Aí eu falei assim, isso existe? Tá vendo, gente? Então assim, muitos pais não têm esse conhecimento da nutrição no autismo, TDAH, mas muitos profissionais também não têm. Né? Assim, Exato. e não é porque fala assim, ah, porque é errado, isso não. Muitas vezes a pessoa não tem, nunca ouviu falar, como foi o meu caso. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar, eu sabia o que era autismo de longe, né? Nunca tinha tido contato, nada. E foi quando eu comecei a procurar. Falei assim, não, então vou procurar alguma nutricionista, alguém que fale sobre o assunto. Eu fiquei procurando, procurando, até que eu cheguei na Tiele. Daí quando eu olhei aquele Instagram, eu falei assim, meu Deus, eu acho que é a mesma coisa que vocês, quando entram no Instagram dela, falam assim, nossa, que mulher! Aí Para. eu falei assim, e assim, eu acho que é obra divina. Acho não, eu tenho certeza. Foi Hum. Deus mesmo que mandou naquele momento. Porque foi quando ia iniciar a primeira pós-graduação, né? Era a turma 1. Eu falei assim, eu vou fazer. Assim, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Fui lá e fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tanto que a Thierry fala assim, o que você falou mesmo, Thierry? Que eu era... Você pensou que eu era Eu o quê mesmo? achei que ela fosse espiã, gente. Sabe por quê? Porque quando ela se matriculou na pós-graduação, eu sempre ia lá e via meus alunos, o perfil dos alunos. Aí a primeira coisa que eu entro no Instagram dela, eu vejo ela falando do quê? De leite. Bem de leite, eu falei, Maurício, essa mulher aqui é espiã, hein? Não sei não, vamos ficar de... Sim. Não Não, eu é, excluí tudo gente? isso, tá? Não se preocupa. Não, porque assim, na verdade, não é porque uma pessoa é um profissional, olha, é Tem que saber de nutricionista. tudo também, né? Não, mas eu não sabia de nada, né? Na verdade. Cara, mentira. Não Não, fica eu digo falando assim, isso, não. essa parte, assim, por exemplo, de alimentos alergênicos, essa parte, por exemplo, do trato gastrointestinal, eu sabia, mas falei assim, não, gente. Olha só como que é mais interessante. E aí eu fui estudando mais a fundo, eu fiquei maravilhada. Então, assim, foi uma paixão mesmo. Hoje em dia eu falo, eu amo o que eu faço. Eu amo, assim, tanto que o meu foco é autismo e TDAH, né? Às vezes eu atendo alguém da família,
acabo atendendo alguém da família. Ou então, quando alguém vem perguntar pra mim sobre consulta, eu falo assim, tá, mas como anda seu trato gastrointestinal? Porque se você tiver alguma desbiose aí, eu consigo te atender. Porque, assim, é algo hoje em dia, assim, satisfatório. É igual eu falei pra você naquele depoimento, porque, assim, eu sentia que eu precisava fazer algo a mais. Mas eu não sabia o que era. Hoje em dia eu sei. Hoje em dia, quando os meus pacientes me mandam mensagem, falam assim, Karine, meu filho tá comendo isso. Karine, olha o cocô. Sabe, assim, a agressividade diminuiu. Alguma coisa no comportamento, Dá no um quentinho intestino, no tá coração, não mais dá? focado. Gente, isso pra mim, assim, não tem preço. Eu falo assim, não, agora eu sei porque que eu vim no mundo. É mais ou menos isso. Eu Ah, acho que. Não, mas sim. Mas assim, eu falo assim que eu sou cria da Tiele, né? graças a Deus, adoro. Graças a Deus, né? Da pessoa certa. Porque assim, depois que eu te conheci, depois da pós, da Gabi também, tanta coisa que eu aprendi, né, nos ambulatórios. Então, assim, colocando em prática, a gente fala assim, nossa, hoje em dia eu sei, né? Eu sei o que é Ah, fazer a arrasando. diferença. Não, e Justo assim, isso. eu posso falar isso até aqui abertamente, eu tenho muito orgulho de você. Você é Uhum. muito, você é muito inteligente e muito Obrigada. esforçada. Então você pega o negócio, eu sou meio parecida assim também. Às vezes Aham. eu lembro, eu estava contando outro dia para você quem, falando de você, falando bem de você, e eu falei assim, nossa, eu lembro quando eu comecei a estudar homeopatia. Quando eu comecei a estudar homeopatia, não era homeopata. Então fui ver qual é. Eu vi que aquilo foi tão bom para o meu filho que eu queria, né, aprender mais. Eu estava vendo outro dia as minhas anotações do curso de homeopatia que eu tinha feito, um cursinho, né? Que foi o curso de homeopatia HDT. E aí, quando eu estava lendo lá, tem um dos miasmas, se chama miasma sifilínico, né? Eu escrevi inquilínico. Ah, Inquilino, sei lá o que eu escrevi lá, sabe? Mas assim, pra você ter noção que eu não sabia nem o nome. Mas eu sim. tava ali, eu queria aprender, eu fui esforçada, eu queria aprender tudo. Depois eu fiz a minha especialização em homeopatia. Mas é super bonito isso que aconteceu na sua vida, sabe, Karine? Parabéns para você por todo o Obrigada. empenho, por toda a dedicação às famílias, né, autistas. E eu sempre falo assim também para os meus alunos, a grande parte dos meus alunos, tanto os médicos quanto os nutricionistas, são pais de autistas. A maior parte, vamos botar aí 70%, 70% Uhum. são pais de autistas. E eu falo assim, eu também tenho muito orgulho deles, os pais buscando mais conhecimento e através disso levando para outras pessoas, outros profissionais. Mas olha, quem não tem nenhum filho autista, quem não tem ninguém na família autista, eu acho que eu sou mais agradecida ainda, sabe por quê? Porque se não, eu não estaria no seu lugar se o meu Uhum. filho não fosse autista. Então, meu filho é autista, então eu aprendi tudo sobre autismo, mas com aquela visão no foco no meu filho, e assim, hoje, claro, a gente ajuda milhares de famílias. Sim. Mas eu não estaria, acho que estudando, com certeza, eu não estaria estudando autismo se o meu filho não fosse autista. E você não. Uhum. Você veio estudar autismo, mesmo sem ter um filho autista, alguém na sua família autista, e isso mostra que a gente ainda dá para acreditar na humanidade, né? Sim. Porque ainda tem pessoas aí olhando pelos nossos filhos. Então, publicamente aqui, muito obrigada por você ter se interessado e estudado tudo sobre autismo e TDAH. Uhum. E sabe de uma coisa? Quando foi que eu falei assim, nossa, eu preciso me especializar? Quando eu comecei a ver depoimentos, até no seu Instagram mesmo, quando as crianças sentiam dor Sim, e não conseguiam expressar, sim. nossa, eu arrepiei. É, Isso para mim, assim, eu falei assim, gente, sim, tem que ter mais pessoas para ajudar. Então, assim, porque, gente, os pais, eles fazem de tudo. Eles não são capacitados naquilo, eles não vão saber o que tá acontecendo. e Então, assim, acredita no a gente que o fala médico fala, né? Às vezes o assim, médico não sabe nem porcaria nem, nenhuma. assim, nem os profissionais. Então, assim, às vezes falam assim, não, o cocô do meu filho é ótimo. Assim, ou então, não tem dor de barriga, não, tá tudo certo. Mas não, gente, não é Não só um sabe. cocô feio, não é só ter dor de barriga que tem uma comorbidade ali dentro. Assim, Exato. teve refluxo antigamente, mas agora tá bem. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe, né? E a criança não sabe se expressar. E não só atendo crianças, né? Também atendo muitos adultos autistas, TDAH, e a gente vê como que é a diferença, assim. São muitos anos de comorbidade, aquela pessoa sofrendo e não Isso. sabendo que tem aquele diagnóstico. Então, assim, a todos os pais, né? Principalmente, assim, que hoje em dia eles conseguem ter mais feeling. Igual quando eu converso com os pacientes adultos. Antigamente não era assim.
É muito Sim. mais difícil ter esse diagnóstico, os pais terem esse olhar. Então, assim, que bom que tem a internet, que bom que tem mais profissionais falando sobre o assunto, para a gente conseguir chegar ao máximo de pessoas possível. Olha, e eu vou falar um negócio pra você. Foram muitas perguntas aqui na caixinha, tá? E você que tá aqui na live agora, você já pode ter uma interrogação aqui embaixo, faz uma pergunta, eu não vou conseguir compartilhá-la com vocês, mas faz uma pergunta que eu vou fazer a pergunta pra Karine. Uhum. Antes da gente começar, eu já vou dando um background para vocês. Muitas pessoas não sabem, é como ela disse, muitas pessoas ainda não conseguem correlacionar a nutrição com o autismo. E para ser bem sincera, se a gente for pensar no macro, realmente nutrição e autismo comportamental não tem muita coisa a ver. Agora, com as comorbidades, aí, meu amigo, minha amiga, isso faz toda a diferença. Para a gente deixar claro já de início, a nutrição ela é importante para todo e qualquer ser humano. Estamos falando aqui de seres humanos. Não estamos falando aqui de o quê? Cadeira, né? Celular, carregador, iPad. Não, nós estamos falando de pessoas. E todas as pessoas, os seres humanos, os animais, todo mundo precisa comer para sobreviver. E dependendo do que você come, a qualidade do seu corpo, do seu organismo, vai ser uma ou outra. Se tu come todo dia McDonald's, come todo dia hambúrguer, milkshake, porcarias, como é que você acha que vai estar o seu fígado? Como é que você acha que vai estar o seu cérebro? Como é que você acha que vai estar os seus hormônios? A produção de neurotransmissor? Lenta, né? Agora, se você come uma comida feita, que foi direcionada para você, porque às vezes nem aquilo que a gente acha que é saudável para a gente, com a nossa identidade genética e epigenética. Então, essa que é a grande questão da relação do autismo com nutrição. A nutrição é a base de tudo. É através da nutrição, aminoácidos, por exemplo, proteínas, elas vão virar lá no final de uma cadeia de produção um neurotransmissor. Então, dependendo do que você come, você vai ter mais ou menos neurotransmissores. É através da cadeia de produção, da gordura que você come ou não come, que você vai ter um hormônio esteroide ou não, que você vai ter um cortisol bom ou não, da testosterona boa ou não. Então, tudo que a gente come vai virar, em última análise, algo bom para o nosso organismo ou um gatilho para prejudicar o nosso organismo. Essa é uma primeira visão ampla da relação da nutrição com o autismo. É claro que dá para a gente aprofundar mais, não é o meu interesse fazer isso aqui agora. Falar sobre mimetismo molecular, das proteínas que estão não sei lá onde, que vai relacionar com isso. Eu quero falar do básico, porque nem o básico está sendo feito, gente. O seu filho aí, ó, que está na tua casa, seletivo, como tem uma pergunta aqui para mim, que eu vou adorar fazer essa pergunta para a Karine. O seu filho que é seletivo em casa, que é a primeira coisa que a mãe fala, e ela tá super correta em falar, poxa, doutora, como é que eu vou fazer uma dieta se meu filho só não come nada, ele só come 3, 4 alimentos? Ela tá certíssima em fazer essa pergunta. Porque nada mais dói no coração de uma mãe sabendo que seu filho tá indo dormir com fome ou com dor. Ah, nenhuma mãe quer isso. Agora, o profissional é culpado. O profissional é negligente. No momento que uma mãe fala que uma criança é seletiva e só come 4 alimentos, no mesmo momento ele teria que solicitar exames laboratoriais. Eu tenho que saber se essa criança está anêmica, porque é impossível ter todos os nutrientes possíveis, necessários para um corpo saudável, num seletivo. Não tem como, tá, gente? Seu filho é seletivo, eu já tô dizendo, eu nem conheço o caso do seu filho. Se o seu filho é seletivo e não come comida direito, ele só come as porcaria que ele quer. É porcaria é jeito de eu falar, tá, gente? Não tô falando que a comida é porcaria, não. O povo é cheio do mimimi do jeito que eu falo. Mas eu falo assim, whatever, tá? Quem quiser, gostou, gostou. Quem não gostou, vai. Então, o seu filho não come direito, eu já digo logo. Tá com deficiência de nutrientes. Se não está suplementando, se não sabe qual a causa dessa seletividade, se não está sendo tratada, vai deixar isso empurrando com a barriga até quando? Até 20 anos, 30, 40, quando já tiver cheio de doença crônica, que não dá mais para tratar nada? Então é sobre o básico que eu tô falando. Eu não tô falando aqui de mimetismo molecular. Eu não tô falando aqui de a reação tipo 3 de Cumbis, de formação de imunocomplexos através de proteínas. Eu tô falando do básico, do arroz com feijão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Autismo não tem cura, autismo não é uma doença, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, nenhuma dieta, nada, suplemento, nada cura autismo. Agora, negligência não.
com a minha criança, meus atípicos, não. Vamos falar sobre tratamento digno e decente com que toda criança típica tem direito. Por que os atípicos não têm? Porque atípico, muitas vezes, não consegue se expressar como o Karine falou, não consegue dizer, apontar que mamãe, tô com dor na barriguinha, tô com refluxo, tá voltando, tô acordando mamãe de noite, porque eu tá vindo toda hora um negócio esquisito na minha garganta e tá doendo. Mamãe, eu só quero tomar uma madeira de leite de vaca branca. Não é porque eu só quero leite de vaca, não. É porque quando passa pela minha garganta não arde, não dói. Então, aprender a interpretar a forma de comunicação que pode ser ainda uma comunicação de dor, esse é o nosso trabalho. E esse deveria ser o dever de todo profissional de saúde que atende uma pessoa autista. Seja um nutricionista, seja um médico, seja um psicólogo. Vou botar agora, vou malhar os psicólogos também. Porque quando a criança está lá no aba, socando a barriga, não está fazendo terapia direito, ai, é o comportamental. Certeza? E se for uma cólica? Você aí com cólica menstrual, consegue ir para a faculdade, consegue trabalhar? Não, que dera, né? O autista também não, é um ser humano. Então, hoje falaremos de seres humanos. E eu tenho muito orgulho de estar falando aqui com uma nutricionista tão capacitada, que estudou tanto, se dedicou tanto para a gente correlacionar a nutrição com o autismo. Então, vamos para a primeira pergunta? Vamos, Karine? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, ó. Adorei essa pergunta. A restrição à alimentação, quando a criança já é seletiva, não prejudica mais ainda? Olha só que pergunta maravilhosa. O que vocês Então, acham? Fala aí pra gente, Karine. Então, para começar, normalmente a criança seletiva, ela sempre vai consumir aquele alimento que está fazendo mal para ela. Sabe quando a gente fala assim, ó, qual é o seu alimento favorito? Aí a pessoa fala assim, nossa, eu amo queijo. Nossa, eu não posso viver sem pão. Normalmente, ou aquele chocolate, meu Deus do céu. Normalmente é aquele alimento mesmo que tá fazendo mal pro seu filho. Só que é igual a tia tinha falado, né? Então, assim, eu vou tirar tudo. Os pais ficam preocupados, eles falam assim, não, mas meu filho consome só esses 3, 4 alimentos. Como é que a gente vai fazer? Número 1, né? Como a gente sempre fala, por que ele está seletivo? O que aconteceu? Às vezes a criança tem 5, 6 anos, ou então 12, 14. Vamos voltar lá na gestação? Vamos voltar lá na introdução alimentar? O que aconteceu? Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma mãe que falou assim que o filho é seletivo e só ingere líquidos. Eu falei assim, tem um refluxo aí? Essa criança tinha um refluxo lá quando era bebezinho? Será que não tem uma alergia alimentar por trás? Porque pensa comigo, gente, há tantos anos com a comorbidade, ela vai piorando cada vez mais. Por exemplo, se fosse um refluxo, às vezes a criança não vai mais ficar vomitando a todo momento, porque já virou uma esofagite, às vezes virou pigarro, não dorme, então, foca. Sim, o primeiro passo, sempre quando eu vou conversar com a mãe, por exemplo, eu sempre mando um questionário alimentar, aí na consulta eu vou conversando, vou falando quais são os alimentos que ela consome e peço exame. Né? Então, assim, ó, por exemplo, o leite. De cara já, né, assim, que a gente sabe, né, como a caseína é inflamatória e como a caseína é ainda mais inflamatória ainda para o autista. Então, assim, neurotransmissores, igual a tia estava falando, não vai ser formado. Então, assim, vai formar neurotransmissor ruim, vamos dizer assim. Então, pouco. assim, cocô. Pouco. Sim, e poucos. Aí, tudo que a gente quer é o quê no autismo? A gente quer um neurodesenvolvimento adequado, a gente não quer que essa pessoa sentador, né? Então, assim, começar aos poucos. Na seletividade, não tem como eu falar assim, olha, mãe, daqui 3 meses a senhora volta, vai dar tudo certo. Não, gente. A seletividade, às vezes, olha, sinceramente, às vezes já teve caso de voltar em 3 meses, a criança já retirou todo aquele leite, já começou a introduzir outros alimentos? Sim. Tem casos que a gente vai precisar de 1 ano, de 2 anos? Sim. Mas, assim, o que faz a diferença é a paciência e a dedicação. Às vezes a gente vai ter que andar uma casa, voltar 2, mas não pode desistir. Tá? Então, assim, no meio desse alimento, por exemplo, se a criança, com um pouquinho que seja, ela já começa a falar assim, vi uma textura diferente, vi um gostinho diferente. A gente não precisa começar com grandes quantidades, né? Vamos inserir vitaminas, porque a gente fala assim, ó. Na verdade, fala assim, não, a gente não pode esconder alimentos da criança, né? A criança tem que ver o que ela tá comendo. Mas no autismo, ainda mais na seletividade, a gente vai ter que esconder sim. Vai ter que colocar um pouquinho
ali de legume, de verdura, a criança precisa. Como tudo. Sim. E, por exemplo, a gente entra com a suplementação, claro, zinco, né? Selênio, magnésio, assim, todos esses nutrientes são importantíssimos, porque como a Tia falou, né? Então, assim, é fato, a gente pode pegar até um ferro alto, por causa da fórmula, que muitas vezes, né, que tá deixando a criança ainda mais seletiva, mas aquela ferritina vai estar lá embaixo. Ou seja, o que é a ferritina? É lá onde fica armazenado aquele ferro. Então, assim, como é que a criança vai ter energia, né, para fazer a terapia, para ir para a escola? É a criança mais apática, sabe, criancinha com anemia? Quando a gente fala assim, é aquela criancinha mais É. cansadinha, não pensar, o cognitivo. Então, assim, é importante a suplementação. Só que é importante também os exames laboratoriais, por quê? Se falta, eu não vou suplementar ferro. Eu vou por outro caminho. Eu vou fazer com que aquele ferro entre dentro daquela ferritina. Então, assim, essa é a importância de fazer esses exames laboratoriais. Então, assim, o primeiro passo, né? Claro, a gente vai conversando, mas a gente olhar, observar. Eu sempre faço uma suplementação mais basiquinha, né? Para a criança falar assim, olha, isso aqui é um pouquinho de carga para ele, mas a gente vai colocar carga maior quando a gente ter os resultados que a gente precisa mesmo. E colocando, porque a criança que tem seletividade, gente, as vitaminas não come uma fruta, não come legume, às vezes não come uma carne, um arroz. É sempre ou um arroz, ou só um macarrão, ou então só o pão bisnaguinha, a bolacha traquinas. Ana E tudo, Maria. Ana Maria, e tudo isso, na verdade, está mudando o paladar do seu filho. Alimentos industrializados vai alterar o paladar. Então, é como se fosse um ciclo, né? A gente anda e sempre está no mesmo lugar. É claro que eu não tiro tudo de uma vez. Depende do que a criança consome. Mas se ela consome 4 coisas, eu falo assim, mas um a gente vai retirar, né? Vamos Aquele mais, substituir. vamos substituir esse para colocar outro. Tanto que, assim, eu mando e-book, a gente já conversando sobre receitas. E é claro, assim, tem crianças que aceitam só daquela marca. Mas aos poucos, gente, né? Assim, é retirando aquele alimento Eu acho alergênico, que nós, vitamina. mães, eu vou falar eu como mãe, tá? Não tô falando como médica, não. Eu Uhum. tô conversando com a minha nutricionista aqui, tá? Tá, dona Sim, Karine? Me explica uma senhorita. coisa. Então, olha só, meu filho, ele não come nada, tá? E você ainda vai tirar logo que ele come, assim de uma hora para outra? Quanto tempo você vai fazer essa mudança aí? Ele vai me dar trabalho isso aí? É caro? Olha esse monte de perguntas que a mãe faz. Vai dar trabalho. Sim, vai dar trabalho. Porque nem sempre o seu filho vai querer aquilo naquele momento. Ele vai perceber, às vezes, alguma mudança ou não. Cada organismo, gente, autista, não é porque a criança é autista que todo mundo. É por isso que é um espectro. Iguais, né? Cada pessoa vai interagir de uma forma, vai ter, o organismo vai sentir de uma forma. Então, às vezes, a gente pode começar de pouquinho a introduzir ali um alimento com uma suplementação adequada também. Porque assim, a gente pensa assim, muitos pais pensam, né? Ah, não, vou suplementar porque ele é seletivo, então eu preciso só da suplementação. Aí Isso. aquela criança vai ficar com a suplementação desde até quando? A gente precisa, mesmo que for aos poucos, começar a introduzir alimentos. Porque a gente precisa de uma microbiota boa. E que é a nossa microbiota, né? Lá no nosso intestino. Então a gente precisa de comida para nossas bactérias boas. Então, aos pouquinhos, às vezes no suco, sabe? Começar a O colocar os feijão. no feijão na hora do Até cozimento. nessa na madeira aí também, dá para bater um Nossa, monte de legume ali, fazer um suco de sim, legume sim. e botar ali. Colocar um pouquinho de legumes, por exemplo, inhame cozido, couve-flor cozida, chuchu cozido, alimentos que não têm sabores tão residuais. E a gente também ir retirando esse alimento, esse leite, né, de vaca, introduzindo outro tipo de leite. Assim, Então, é toda uma. não, deixa eu falar rapidinho. Porque, na verdade, essa pergunta que ela fez aqui, falando sobre restrição, não é restrição alimentar, tá, gente? O que a criança está vivendo é restrição É, alimentar. O que a essa. nutricionista vai fazer, na verdade, é o oposto. É inclusão alimentar. A gente vai Uhum. tirar os alimentos que não estão agregando em nada, pelo contrário, inflamando, destruindo microbiota, alterando a permeabilidade do intestino, fazendo gatilhos imunológicos, gatilhos inflamatórios e introduzindo alimentos que vão agregar. E nesse meio tempo, claro que não tem como ser de uma hora para outra, isso demora, gente. Meu filho tem 8 anos, foi diagnosticado 1 ano e meio quase, 1 ano e 8 meses, é seletivo até hoje. A Uhum. gente passa uma penúria para o garoto comer, mas come, nossa, come um montão de alimentos, tem as restrições, ele tem as restrições dele,
ótimo, tudo bem. De autista? Beleza. Agora não pode ter restrição porque tem anemia. Porque a grande questão aqui é que, e acho que o médico, o neurologista lá, o psiquiatra infantil tá olhando o autista seletivo, é que não conecta que aquela mesma seletividade, ela não pode ser, não precisa ser decorrente do autismo em si. A anemia causa seletividade, esofagite causa seletividade, alergia alimentar causa seletividade, refluxo causa seletividade. Então, sempre quando a gente pegar qualquer sinal e sintoma, a gente não vai falar só de seletividade aqui hoje não, tá? Vamos migrar de assunto daqui a pouco. Sim. Mas sempre quando a gente pega qualquer sinal e sintoma, eu tô falando de autismo, mas isso podia ser do diabético, podia ser do cardiopata. Qualquer sintoma, a gente sempre tem que linkar, mapear aquele sintoma. Se ele está vindo de origem bioquímica, de origem de resposta bioquímica e fisiológica à primeira alteração bioquímica, se está vindo de origem estrutural, como por exemplo, um dente que tá com problema, não consegue, não tem pouca. Tem pouco tônus muscular na mandíbula, tem associado uma praxia de fala. É claro que a criança vai ser seletiva para pastosa, ela não consegue mastigar a carne. Então, é estrutura. Ou se isso está finalmente relacionado a uma questão comportamental. Então, quando uma pessoa autista é diagnosticada, até uma encravada dela passa a ser decorrente do autismo. Vamos lá procurar no DSM-5. Ah, autismo. Opa, acho que eu estou vendo aqui uma encravada. E bota na conta do autismo. Não pode ser assim. Então, sempre quando eu estou vendo qualquer paciente, isso eu estou falando agora de uma forma bem ampla, tá? Não é específico de algum caso ou de algum sinal, sintoma específico. Qualquer sintoma, qualquer transtorno, qualquer doença, a gente tem sempre que pensar em todas as possibilidades. Por que é diferente no autismo? Porque aí a gente agora entra no autismo. A dificuldade de se expressar muitas vezes. Na verdade, não é a dificuldade de se expressar, da dificuldade da gente entender, nós, cuidadores e profissionais de saúde, a comunicação que aquela criança está tendo. Porque a seletividade é uma forma de comunicação. Uhum. A autoagressão é uma forma de comunicação. O agitado, correr, a corridinhas para lá e para cá, é uma forma de comunicação. Acordar à noite gritando é uma forma de comunicação. Entender o porquê que está acontecendo isso é o que faz toda a diferença. Então, a negligência que eu falo de atendimento à pessoa autista, a saúde da pessoa autista, ela começa aí, ó, no cerne da questão, na interpretação dos sinais e sintomas. Então, a nutrição, ela ajuda a mudar esse gap. E só falando um pouquinho do que Karine falou sobre o leite de vaca, é que o leite de vaca ele seja inflamatório para todo mundo, né? Para moar é. Mas algumas pessoas vão inflamar mais, outras vão inflamar menos. Umas vão ter gatilhos imunológicos que não vai ter alergia à proteína do leite de vaca. Outros não vão ter gatilhos imunológicos. E outros vão ter gatilhos imunológicos não alergia à proteína do leite de vaca. Vai ter o quê? Uma sensibilidade alimentar. E é isso, o rastreio e o link do sinal e sintoma com aquela raiz da causa é um outro problema também. Sim. Daí a dificuldade de interpretar o sinal e sintoma e fazer o diagnóstico e a intervenção necessária. Porque às vezes o conceito também está errado. Muitas vezes eu falo com profissionais de saúde que atuam no autismo e falam de intolerância à lactose. Que lactose, meu amigo? Eu lá falei de lactose, açúcar do leite de vaca, eu tô falando de proteína. Proteína é o que, na maioria das vezes, dá o problema. E no caso do leite de vaca, é a caseína. Uhum. Se vocês puderem depois, quando acabar essa live, vai lá no Google Escolar, vai lá no PubMed e procurem BCM7, que quer dizer beta-casomorfina 7, que é uma das principais, um principais peptídeos que vai ter uma relação aí com os sinais e sintomas que a gente está rastreando. Uhum. Fala mais uma E coisa, Karen, sobre não, isso? Para interpretar a pergunta? tanta má informação falando sobre a lactose que muitas vezes os pais ficam assim, não, mas eu já troquei o leite do meu filho para Ainda tem essa. Aí eu explico assim, não, mas assim, olha, sem lactose, se ele não tivesse a enzima lactase para digerir, isso é diferente, né, da caseína. Então, assim, principalmente quando eu falo assim, ó, mas eu sempre linko, assim, essa parte do leite de vaca, igual a Tchelle falou, quando tem também algum sinal, por exemplo, aquela criança que tá sempre com dor de garganta, sai, tirei as amígdalas, tudo isso, né, são sinais. Bronquiolite, asma, perebas na pele.
problemas respiratórios. A gente já vai começar a fazer um link, sabe? Assim, então isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse aquele mapa, o mapa mental da Thierry. Isso aqui, isso aqui. Então, assim, tem Exatamente. um porquê, sempre tem um porquê. Não é assim, não, dieta de autista é sem glúten e sem leite, sem lactose. Não é assim, tem muito mais do que incluir do que muitas vezes retirar. E até a próxima pergunta aqui, ó. Por que há tantas divergências entre os médicos sobre restringir alimentação ou não? De novo, não é restringir alimentação, gente. É inclusão de alimentos. Então, se depois que eu fizer toda a minha investigação, num primeiro momento, a gente precisar realmente retirar, ou retirar não, né? Incluir outras fontes de leite, outros leites, né? Bebidas vegetais, e substituir o glúten, por exemplo, claro, depois de fazer os exames de doença celíaca, nunca retirem o glúten antes de fazer esses exames. A gente, depois, se a mãe quiser voltar a dar, beleza. Mas enquanto a gente está investigando, isso atrapalha o raciocínio médico. E aí, essa pergunta entre divergência, se dieta faz bem ou não, isso para mim só fala uma coisa. A pessoa não tem conhecimento. É desconhecimento sobre o assunto. Então, à medida do possível que as informações vão sendo liberadas, né? Vão saindo artigos e tudo mais, as pessoas já estão mudando. As pessoas já estão começando a compreender. E eu preciso que você, mãe, pai de autista, cuidador de autista, profissional que trabalha com autista, se você já vê essa melhora, divulgue, não guarda para você não. Abre o bocão, solta a informação, porque ainda tem Porque muita mãe sendo enganada, falando que não serve para nada e serve para muita coisa. Às vezes a mãe tá lá sem dormir, não sei quantos anos de idade, anos sem dormir, fazendo um monte de coisa, tomando um monte de remédio. Às vezes é só trocar um tipo de alimento que pronto, a criança para de sentir dor e dorme. Tô entendendo como é sutil isso que eu tô falando? O neném ali me olhando. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta então. Restrição, já falei. Alguma dica, estratégia? Já falamos muito sobre seletividade, vamos para a próxima. É preciso limpar terreno biológico antes de suplementar? O meu filho é autista, 3 anos e 7 meses, não verbal. Então, terreno biológico, antes de dar a voz também para a Karine. O que ela está querendo dizer com essa pergunta? A gente melhorar ali as condições de inflamação, se tem uma disbiose ou não, se tem um intestino muito alterado, se tem muita intoxicação, alteração também no fígado. Vamos melhorar isso tudo antes de suplementar? Não, não é assim que a gente faz, não, tá? O que a gente faz? É ao mesmo tempo. Eu não tenho tempo para perder com criança autista, nem adolescente, nem adulto autista. O que a gente costuma fazer? A gente vai direcionar de acordo com o exame físico, anamnese, história, exames laboratoriais, fazer o básico, como a Karine falou, e ao mesmo tempo a gente vai incluir e substituição, inclusão, até aquele organismo estar bem equilibrado, né, Karine? O que você pensa sobre isso? Sim, ó, como que eu explico? Porque assim, tem toda essa parte de bioquímica, química, eu tento falar da forma mais clara, assim, não clara, né? Mais simples possível para o meu paciente. Eu falo assim, olha, nesses 3 meses, porque minha consulta é cada 3 meses, mas não para todo mundo, às vezes tem que ser um tempo menor. Assim, ó, nesses 3 meses a gente vai limpar o terreno do seu filho. Mas esse limpar é de alimentos alergênicos, de açúcar, de corante, porque eu falo assim, eu posso te dar a melhor suplementação da vida, a importada, a top, né, a de milhões. Se ele estiver consumindo esses alimentos ainda, qual vai ser o efeito? Como é que vai estar essa microbiota? Não vai conseguir essa absorção. Então, eu acho que ela quis dizer assim, essa parte do terreno biológico é na absorção, né, desses nutrientes, dessa suplementação. Mas, igual eu falei, primeiro eu dou uma carguinha desse suplemento. Carguinha, gostei desse negócio dessa carguinha aí. Essa carga, por quê? A criança, normalmente, né, quando vem pra mim, não é que ela... não todos, né? Mas uns 20% come super bem, come até demais. Come fruta, legumes, mas não é todos. Na verdade, assim, a realidade é aquela criança que come umas 2 frutinhas ou 3, salada never, né? Mais um legume escondidinho ali. Então, assim, não tem vitaminas. Até para esse intestino absorver. Não tem B12, né? Então, assim, não tem aquele ácido clorídrico ali no estômago. Eu preciso dar enzimas digestivas muitas vezes. Porque, pensa comigo, se eu não dou nenhuma suplementação, como é que vai
e ele não tem ácido clorídrico. Vai ajudar ele a digerir aquele alimento. A criança, às vezes, também nem consegue, muitas vezes, mastigar. Se eu não dou uma enzima, se eu não dou um aporte para esse corpo, como é que ele vai conseguir absorver? Né? Então, assim, a única coisa que eu tomo cuidado, muitas vezes, na parte do probiótico. Ah, Principalmente esse aí criança sim. que é Socorro. biótica, tem muito probleminha intestinal, eu sempre vou com calma. Eu entro com Desculpa. probiótico, muitas vezes já entrei com probiótico ali para ajudar ali na parte da depressão também. Né? Então, assim, quando é aquela criança que tomou muito antibiótico, mas é casos e casos, não é para todo mundo que eu entro com probiótico. Mas eu acho que, assim, dos que eu trabalho, probiótico é o único que eu faço assim, opa, peraí, vamos deixar esse corpinho um pouquinho mais forte para depois a gente inserir, porque é muito Até importante porque também. no começo é bem difícil a gente avaliar se esse probiótico vai estar melhorando ou não ali a microbiota, né? Tá tão Sim, pós-esculhambada. sim. Eu vou tossir de novo, peraí, gente. Voltei. Ai, vamos lá. Mas assim, super concordo com você, Karine. Acho que a gente também tem que sempre pensar em limpar esse terreno. Na verdade, a própria, a grande atuação também da nutrição é limpeza de terreno e inclusão de nutrientes, né? Sim, Formar esse castelo, né? Não ser um castelo de areia, ser um castelo bem forte, bem rígido, que possa aguentar qualquer tipo sim. de tranqueira que E possa acontecer na vida dessa pessoa. eu vejo também que às vezes também alguns pais também são seletivos, Sim, até mais do que as crianças. Então, assim, é um medo também tão grande, não, assim, não que eu não entenda, porque é um medo tão grande da criança não comer. Assim, não, eu vou oferecer, eu já ofereci outras vezes, eu já sei que ele não vai comer. E quando tenta fazer algo diferente, às vezes a criança aceita. Às vezes é um pouco mais fácil do que ela pensava, às vezes não. Por isso que eu falo, sim. é de criança para criança. Mas às vezes também é muito desse medo, sabe, de tentar algo novo. Então, assim, é todo um acolhimento que a gente tem que fazer, né? Que eu faço também com o meu paciente. Eu faço acolhimento, mas eu também falo, assim, olha, a gente tem que caminhar, ele não pode ficar aqui assim, chorando, não. Vamos. A gente chegou agora a gente vai fazer a diferença. Pode ser daqui a um mês, um ano, 2 anos, mas o importante é não ficar como está. Porque, na verdade, não fica Isso que é importante. cada vez pior se a gente Então, não mais age. importante, ainda mais se tratando de autismo, seletividade, inflamação, porque é o que a gente também sempre fala na pós-graduação e também na mentoria. Aquilo que eu estou vendo ali de sinal e sintoma, como autismo é um diagnóstico observacional, comportamental, eu não tenho exame laboratorial para fazer diagnóstico de autismo, né? Igual diabetes, você vai lá no médico, faz lá o exame de diabetes e, né, pronto, diabético. Não é igual o cardiopata que vai lá, faz o eletrocardiograma, faz um ecocardiograma, beleza, né? Ajuda no diagnóstico. O autismo não é assim, é observador dependente, depende da avaliação, né, do médico, do psicólogo. Quanto mais avaliações, melhor. Só que às vezes aqueles sinais e sintomas eles podem vir de outras origens. Lembra que eu falei para vocês da seletividade alimentar? Que pode sim ser comportamental, inerente ao autismo, mas ela também pode ser vindo de uma anemia, uma deficiência, por exemplo, de zinco. Então pode ter várias coisas associadas que podem estar levando aquele sinal e sintoma, e também no autismo. Então, atraso no neurodesenvolvimento, a criança que ainda não fala, estereotipias, hiperfoco, reatividade ao ambiente. E muitas vezes a criança tem aquele social um pouquinho mais tímido, pronto, já fechou o diagnóstico. Agora, se eu trato isso tudo, todos esses parâmetros, e aí a criança, nossa, ela abre a fala e tudo, ela não era autista. Ela apenas estava com deficiência de nutrientes que fazia com que não tivesse sintomas e aí o médico olhando, opa, tem esse conjunto de sintomas Uhum. que me lembra autismo. Mas não era. Então, quantos falsos autistas a gente tem por Ah, aí? Um saiu do monte. autismo, não era. Exato. Hum. Então, a gente precisa primeiro descartar todas as possibilidades. Ah, é uma criança que não dorme. Ah, é uma criança que não fala. Não fala por quê? Não, autismo agora, só porque a criança não fala é autismo, até porque muitos autistas falam, né? Muitos autistas falam. O meu autista fala, por exemplo. Uhum. Então, não pode, a gente não pode ficar preso ali a conceitos, ainda mais quando eles são linkados ao observador. O médico, ele erra também.
Ele tá ali, o que eu olho e interpreto como sinal e sintoma para uma pessoa é completamente outra. Eu vejo uma criança seletiva, a última coisa que eu penso é autismo. Uhum. Primeiro eu penso em esofagite eosinofílica, primeiro eu penso em alergia à proteína do leite de vaca, depois eu vou pensar em outras coisas. Então é muito importante que isso fique claro. Autismo é uma coisa, comorbidades no autista são outras. E pessoas que têm condições que levam a sintomatologia semelhante do autismo também é outra, é muito complexo. Não dá para a gente simplificar isso em uma frase. Não existe dieta para autismo. Pode ser até verdade, mas existe dieta para a pessoa autista. E aí vai ser uma dieta diferente da outra. Não existe esse negócio, aí é sem glúten, sem caseína, tá? É pro autista. Então tá, então vai lá tomar uma Coca-Cola com batata frita. Não, Sem glúten, sem caseína. não tem caseína. Vamos lá. Aqui outra pergunta falando de glúten e caseína também para você, Karine. Sem glúten e caseína para todos os autistas? Até os mais leves? Sem sinais de comprometimentos graves? O que você tem a dizer sobre isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas fala aí pra gente, Karine. Então, gente, assim, esse leve, né? Quando eu falo assim, é porque assim, fala, ai, mais leve, mais grave. Gente, mas é neurodesenvolvimento. Se aquele glúten, se aquela caseína tá fazendo com que não tem esses neurotransmissores, porque eu falo assim, gente, ó, no glúten e na caseína temos a caseomorfina e a gluteomorfina. O que lembra vocês? Morfina, né? Então, assim, quando aquela pessoa consome aquele alimento, o cérebro fica morfina, morfina, quero mais. Só que isso está causando uma neuroinflamação, muitas vezes. É, como a Tia falou, umas pessoas vai causar mais, outras vai causar menos. Só que não é isso que a gente quer. Muitas vezes não é isso que a gente quer. Então, assim, não é de cara, né, que eu vou lá e vou retirar a caseína, vou retirar o glúten. Então, assim, é igual, muitas vezes assim, eu voltei a tomar o leite, tá? Não senti nada gastrointestinal, mas neurologicamente falando, né? Então, assim, vamos fazer. E sim, muitas vezes também eu peço os exames de GE específico, aí fala assim, não tem alergia ao leite. Não tem alergia ao glúten. Meu filho não é celíaco. Muitas vezes não vai aparecer mesmo ali, né, no exame, mas pode ter uma sensibilidade. E assim, a gente fala assim, retirei o glúten depois de ter feito o exame, é claro. Nossa, mas agora que eu comi esse pão, nossa, meu filho tá pior. Não, ele sempre esteve pior. Assim, muitas coisas a gente pensa que a gente não tem, mas a gente tem. Então, assim, ó, na parte da ansiedade, na parte de alergias, na parte das emoções. Então, porque assim, não é só o TDAH, né, que tem hiperatividade, que tem essa desatenção. No autismo também tem. Né? Muitas crianças têm. Então, assim, muda esses alimentos inflamatórios, alergênicos, vai alterar o comportamento também. Então, por isso que a gente faz todo esse teste. Aí depois, se a mãe falar assim, não, vou dar, então tá bom. Tá bom, ué. Então Mas, tá ó, bom. uma coisa importante também falar que o grande problema do povo não entender da caseína e do glúten é o caminho do sintoma. É linkar o sintoma. As pessoas acham que, assim, para eu não comer o glúten, eu tenho que passar mal. Não, eu tenho que ser Não. intolerante, sensível. Uma enxaqueca, por exemplo, pode ser decorrente do glúten. E aí? Como é que faz o diagnóstico? Não tem, gente. Mas o meu exame não vem nada dizendo que eu tenho alergia ao glúten. Para começo de conversa, não é alergia que a gente está falando, né? A gente está falando de sensibilidade alimentar, tem a alergia também, mas principalmente sensibilidade alimentar. Na sensibilidade alimentar, não adianta ficar querendo pedir exame de sangue para isso ou para aquilo. Pode vir, pode não vir, mas o sintoma tá ali. Tu dá o glúten, tem enxaqueca. Tira o glúten, parou a enxaqueca, para que tu vai ficar comendo glúten? Só para provar que tá certo? Sim, eu tenho pacientes que desde pequenininho tinha dermatite. Assim, desde quando tem essa dermatite? Desde que nasceu, desde nenenzinho. E aí vai fazer o teste, né, de alergia, no caso, não tem nenhuma alergia ao glúten, mas tem uma sensibilidade que não vai estar ali no exame, como você falou. A gente retira. O importante é as pessoas entenderem também que quando a gente fala retirar, a pessoa se sente muito mal. Se vai tirar aquilo que eu gosto. Mas quando a pessoa consegue observar
quão precioso é o benefício de tudo aquilo. É aquela dermatite, aquele bem-estar, é aquela criança que fica mais calma, que consegue se concentrar, consegue responder a comandos melhor. Então, assim, entre o malefício, né? Que na verdade não é um malefício, que a gente está cuidando da saúde dessa pessoa. E o benefício, né? Então, assim, não tem como a gente pesar. O benefício é muito maior. Então, assim, só quem realmente faz, observa e vê a mudança. E consegue ver Exatamente. como que é a mudança, né, no comportamento, na saúde em si. Porque não tem como, gente, uma pensa, a gente tá cuidando desse intestino. Aí de vez assim, ah, não, só de vez em quando. Ah, não, só de vez em quando. Gente, é uma peneira o nosso intestino. Nosso intestino, ó, tem que ser uma peneirinha pequenininha. Só pode passar aquilo que o nosso corpo fala assim, ó, isso aqui é legal. Começa a comer muito glúten, começa a consumir muita caseína, começa a ficar cheio de buraco. Né? Então, assim, ó, começa a passar coisas que não era para passar. Começa a aumentar essa inflamação. Só que essa inflamação não fica só ali, né? Naquele local no seu intestino. Ela vai também para o cérebro, vai causar neuroinflamação, mudança de comportamento. Não só isso, né? Igual a esofagite, alergias. Então, assim. Exatamente. E aí vem logo com a outra pergunta aqui, ó. Quando o autista come. Gente, eu juro por Deus que tá essa pergunta aqui. Eu nem tinha visto essa pergunta, tá? Eu dei o exemplo agora há pouco. Vocês acham que vão achar que eu tô inventando. Tô inventando, depois eu dou um print e boto nos stories. Ah lá, ó. Quando o autista come batatinha frita do Mac com Coca-Cola todos os dias, como é que deve estar o organismo? O que você acha, Karine? Por inflamação, né? Exatamente. Então, assim, ó, Por curiosidade, já vou te passar aqui. Por curiosidade, eu já botei aqui no Google as informações nutricionais de um Big Mac, né? De um hamburgão. Olha só, umas 100 gramas, tá? Eu tô botando para vocês agora por 100 gramas. Calorias, 257. 15 gramas de gordura, sendo que 3,8 são gorduras saturadas e 0,8, 0,6 trans. 460 miligramas de sódio, 131 de potássio, 20 gramas de carboidrato, sendo que de proteína tem 12 gramas. Agora vamos para as vitaminas. Vitamina C, 0,4 miligramas. Isso aí, se eu abrir a boca ali agora, assim, ali no ar ali, peguei 0,4 miligramas de vitamina C. Ferro, 2 miligramas. Isso aí não dá nem para produzir a pontinha da unha da unha do seu filho, tá? Magnésio, 20 miligramas, outra porcaria também, que eu tenho muito pouco. Agora, cálcio bem topado, né? 116 miligramas de cálcio. Cobalamina, que aqui não seria a metilcobalamina, seria a cobalamina em si, tem 0,9 microgramas. Agora eu pergunto para vocês, cadê a vitamina A? Cadê o zinco? Cadê o selênio? Porque esse excesso de carboidrato e de sódio, esse excesso de gordura. E olha só outra coisa, cobalamina, 0,9 microgramas. Sabe quanto mais ou menos a gente precisa de cobalamina diariamente? Uma criança assim, de 4, 5 anos, mais ou menos, para ficar com uma cobalamina ali no nível inferior mínimo, que é o que ajuda a falar. Olha só que beleza, né? Falar, andar, correr, subir escada, participar da terapia, né? O povo aí fica querendo mandar as crianças para terapia parecendo um saco de batata, né? Um saco de batata vazio, né? A gente precisa de pelo menos 250, 300, 400 microgramas de cobalamina, de vitamina B12. E não dá. E na Coca-Cola, gente, o que tem na Coca-Cola? Cafeína e o resto é aquela fórmula secreta das porcaria, né? Quer limpar mármore, podemos usar Coca-Cola. Quer limpar vaso de privada, cocô, roupa, tudo que tá com mancha, banheira, joga Coca-Cola. Agora, no organismo, isso pode fazer um mal danado. Não tem nada ali dentro. Só tem ali, né? Quase que fosse um enxaguante ali, né? A zero, então, um enxaguante bucal. Mas, olha só, Coca-Cola e Big Mac todo dia, não tem como bater palma para isso. Não tem como. Uma mãe chega para mim e fala que a criança tá comendo Big Mac todo dia, eu falei só, isso aí eu não posso nem pensar em transitar. Eu não tenho como transitar. A gente pode tentar fazer um pão sem glúten em casa, um hambúrguer em casa, tudo mais, pra gente tentar, né, meio que fazer ali mascarar, tentar imitar um hamburgão em casa que tá vendo ali, do fast food. Mas não tem como a gente fazer isso. Vai ter que tirar essa porcaria, né? O que você lutar acha, contra Karine? a pele.
Oi? É lutar contra a corrente. Não dá. A transição. Exatamente. E o que você falaria para essa mãe? Ah, então, né? Assim, então tá bom. Porque, assim, muitas vezes a mãe fala assim, não, come Big Mac e Coca-Cola. Mas tem mais alguma outra coisinha ali? A gente vai mais no fundo, assim, já provou isso, já provou aquilo, mas assim, com esse excesso de açúcar, dessa Coca, desse Big Mac, como é que esse paladar dessa criança vai aceitar coisas novas? E vocês viram que interessante? Que na tudo que a Tchelle leu não tinha nem um pouco de zinco, né? Por que será que não tem zinco? Porque falta de zinco causa seletividade? Vocês viram como É, o marketing ele é muito bom para fazer com que a pessoa fique cada vez mais viciada naquele alimento, cada vez mais seletiva? Então, não tem micronutrientes importantes para o seu filho aceitar outras coisas. Então, assim, ou a gente retira isso, tem várias formas de retirar, né? Mas ou a gente retira isso, ou não tem muito o que fazer. Essa Coca-Cola, por exemplo, quando chega para mim uma criança que toma 2 litros de Coca-Cola por dia, eu falo assim, não, mas é claro que eu não vou retirar aquela Coca de uma vez. Né? O que eu faço? Eu faço uma transição. Eu falo assim, não, vamos comprar em latinhas. Porque muitas vezes, gente, dependendo da criança, eu tenho que fazer essa transição. Mas Big Mac todo dia precisa de comida. Né? Então, sim. o que a gente Coca-Cola eu tiro de vez. foi, Coca-Cola eu tiro na dor mesmo. Eu entende. busco o band-aid rápido, assim. Opa, Coca-Cola não. É que assim, Tchê, já aconteceu casos que eu fiz, que eu retirei aos poucos, mas eu dei também um prazo para retirar. E outros casos eu retirei de vez. Por isso que É, eu porque falo a assim, Coca-Cola é só não comprar, né? então Só não assim, comprar. Não tem em casa. olha de uma forma, não tem como é falar assim, né, assim, é tudo igual. Não, gente, não é tudo igual. Por isso que é demorado para fazer um cardápio, né, para fazer uma suplementação. Demora. Muitas vezes, assim, então, demora porque a gente tem que pensar em cada característica daquela família, daquela criança. Mas, assim, besteiraiada, assim, essas traquinaiadas, chocolate, assim, não, gente, ó, a criança não vai lá comprar, não, vamos parar com isso aqui. Então, assim, às vezes eu dou um prazo quando a criança é muito, né, na Coca-Cola, porque a criança tá louca. Aí nasce que eu falo assim, ó, vamos retirar tudo. Eu falo assim, olha, eles vão se preparar, tá? A criança vai virar o Taz, tá? O Taz mania. Sim, mas é 1, 2 semanas, a gente passa. E passa. Exatamente. Assim, é aquela turbulência, é aquele corpo querendo aquele Eu, açúcar. eu sou bem simples, assim, Karine. Eu aprendi essa tática com uma grande amiga nossa, que se chama Gabriele Corrêa, Aham. e ela virou para mim, foi uma vez e falou assim: pô, se o seu filho fosse viciado em cachaça, tu daria? Uhum. Minuto de silêncio pra gente parar pra pensar. Poxa, meu filho gosta daquela cervejinha, né? Nossa, tá viciado. Não posso deixar de dar cachaça pra ele, tadinho, porque ele é Sabe uma coisa que eu seletivo. Não percebo? dá, gente. Porque assim, ó, já percebeu uma coisa? É que às vezes porque a criança é autista, ele fala assim, ah, não, mas é porque Tadinho, capacitismo aí, ó, incubado. então, assim, se a criança não fosse autista, não, não vou dar coca todo dia. Não, eu não vou dar esse hambúrguer aqui todo dia. E às vezes, pelo fato de ser autista, né, fica. Mas assim, e ainda a inflamação tá correndo, né? Então, assim, mas é muito importante, assim, não é que eu tô falando assim, ai, porque dá. Porque muitas vezes os pais chegam assim, numa exaustão e que realmente precisa de uma ajuda. Que sozinho não vai conseguir mesmo. Por isso que é importante ter uma nutricionista junto para ajudar, para assim, ó, vamos fazer isso aqui agora. Né? Então, porque Exato. se todos os pais soubessem o que tem que fazer, não ia precisar, né, de profissionais para auxiliar nesse caminho. E os pais não têm culpa de nada, tá? Se você Sim, é mãe tá se sentindo culpada, ai meu Deus do céu, eu não sabia dessas coisas. que bom, Socorro! mas Não se sinta tem culpada. Quem tá, bota pessoas o dedo na para ponta ajudar, do profissional. sim. Para isso que tem esse profissional, para te E aí a ajudar gente vai a para a auxiliar. próxima pergunta. Olha aqui, que eu quero avaliar com. Eu vou até responder e depois eu te dou a voz, Ah, Karine. Ferritina de 37,1, vitamina D 37, criança de 4 anos autista. Pediatra falou que não precisa suplementar. O que eu faço? Muda de pediatra. não precisa. Muda de pediatra, meu amor, porque esse daí, minha filha, é do tempo do ronco, ele tá precisando estudar. E se você continuar nesse pediatra, ainda pode mandar essa mensagem para ele. Grava essa parte aqui que eu tô falando. Fala assim para ele: eu tenho vergonha de médicos igual o senhor, que falou que uma criança autista, com uma vitamina D de 37, uma ferritina de 37, também não vi nem os outros exames, tá?
Não vi nem os outros exames. Mas eu precisava ver o ferro, precisava ver como é que tá toda a cinética do ferro, o zinco, a homocisteína, o hemograma, a insulina, a glicemia, tudo, tá? Mas só de olhar para essa vitamina D e essa ferritina, eu já sei que pelo menos ele está né, caminhando para uma deficiência de nutrientes. Então, né, muda de médico, tá? Eu tenho vergonha do senhor que falou isso para essa mãe. Coitada, essa criança com 4 anos vai ter que viver o quê? O resto da vida dela, né, com deficiência de nutrientes, só porque ela é autista? Olha o capacitismo, acordem, busquem outros médicos, não aceitem que falem com o seu filho. Ai, é assim mesmo. Esse povo aí só quer fazer charlatanismo. O autismo agora virou um comércio. Aonde, meu filho? Na feira? Eu tô falando pro teu filho pra mãe ir pra feira, pra ir lá pra participar da promoção do Guanabara, pra comprar mais legumes e verduras. Vamos, né? Me poupem. Ganhar com saúde, me poupem, tá? Vamos estudar, que você me dá uma preguiça. Meu Sim. neurônio fica com preguiça. Nossa, Fico com disfunção mitocondrial, só de ler esses negócios. sim. Fala aí, Karen, disso aí. O E que que você acha milagre, dessa ferritina que 37? milagre que tem esse exame, né? Porque, assim, é muito raro uma criança vir com exames laboratoriais, porque os médicos não pedem. Não todos, Ah, né? deve ter Não os pedido com uma nutricionista. A nutricionista boa foi lá, pediu, e aí o pediatra ainda fica com raiva que alguém pediu, não, ele não pediu e não sim. passa. Ele Eles, fica com sabe o que raiva. eles falam? Não paga nutricionista, não, vai pagar o neuro para dar medicamento. Ah, Então, assim, ainda é raro a criança vir com esse exame. Né? Porque muitas vezes assim, a criança passa anos e anos sem fazer um hemograma, sem fazer uma vitamina D, uma B12, um ferro, uma ferritina. E quando vem um faltando o outro. Então, assim, por isso que é importante fazer esse checklist mesmo na criança. E assim, e a outra coisa, são aqueles profissionais que olham a referência. Então, assim, se a sua vitamina D do seu filho tiver 20 ou tiver tá lá, o 100, aí ele limite inferior, foi 20. Tá bom. tá a mesma coisa, tá ótimo. A imunidade vai ser a mesma, só que nunca. Não Né? é. Então, assim, por isso que é importante fazer uma leitura de exames com uma pessoa capacitada que entenda. Né? Porque, assim, referência é para quem tá doente. Porque se o seu filho tiver ali com essa vitamina D, De né, baixinha. 5, Oi? se tiver uma vitamina D de 5, 15, Sim, mas né? Já não tá ali, né? contra. Né? Sim, não é uma coisa assim, que fala assim, ai, é difícil encontrar. Não, o que é difícil encontrar são vitaminas adequadas, né? Na quantidade adequada. Então, assim, igual a Tia falou, muda de profissional, procure ajuda, né? Uma suplementação adequada, não é só suplementação, não, tá, gente? Que a gente fala muito de suplementação, mas é uma alimentação adequada, é limpar esse terreninho mesmo, para o seu filho aceitar novos alimentos. Exato. Assim, né? Não adianta nada só suplementar. É claro que a suplementação, a gente fala assim, a nossa, fala assim, muitas pessoas é a queridinha, mas se a gente não limpa esse terreninho para começar a virar comida, de nada adianta. É tudo assim, é como se fosse, é tudo unido, né? Então assim, nada é mais do que o outro, então é Exatamente. o conjuntinho. E aí tá dando pergunta aqui também, Karine, ó. Eu vou fazer 2 perguntas nessa pergunta para você, ó. A Nutri faz algum tipo de avaliação? Quais, quando é feito e por quê? Mas aí já conta pra gente na sua resposta onde é que você está atendendo, se você trabalha com médico da nossa pós-graduação também, mentorados. Como é que funciona o seu atendimento? Ó, pessoal, eu sou de Apucarana, no Paraná. Né? Então, assim, aqui em Apucarana eu atendo também, né? Você atende Em online também? consultório, mas a maior parte dos meus pacientes são online. Então, assim, essa parte da avaliação, por exemplo, uma avaliação física que eu faço no meu consultório, eu já não consigo fazer tão detalhadamente, né, online. Por isso que é importante ter profissionais, né? Um médico, um pediatra, que possa também avaliar. É claro que eu vou dar uma olhadinha na criança, mas, por exemplo, os médicos da pós, né? Da mentoria, da pós-graduação, a gente trabalha em conjunto também, né? Assim, porque assim, não tem como, gente. Eu preciso de um médico. Assim, é totalmente diferente a conduta, o tratamento, quando tem um médico que tem esse olhar para alimentação, do que aquele que fala assim, não gasta dinheiro com nutricionista, vai pro neuro. Então, assim, o psiquiatra é diferente, não que não precisa, é lógico que precisa, mas ter todo esse aporte, essa equipe multidisciplinar é totalmente diferente.
Mas assim, mas graças à internet a gente pode atender em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e é assim que eu faço o acompanhamento, né? Normalmente eu faço acompanhamento, eu peço esses exames. Como é que eu faço essa avaliação? É através dos exames. Porque na primeira consulta eu já peço, né, uma lista de exames, aí eu preciso que o médico transcreva, né? Porque os planos muitas vezes não aceitam de nutricionista. Tá Aí a gente vai errado, né? Não aceitar mais. resultado, mas aí quando esses exames ficam prontos, eu faço um retorno com os meus pacientes para a leitura desses exames. Né, que a gente vai mexer na suplementação. Eu falei para você, a gente faz uma basiquinha, depois vai melhorando. Aí depois na próxima consulta, a gente verifica certinho como é que tá, se tem que mudar a alimentação, a dieta, a suplementação, e assim vai. Exatamente. Então, gente, é super simples. É como se fosse um atendimento em qualquer Sim, pessoa. Típica também. A gente está buscando ali comorbidades que possam estar também interferindo. Claro que a gente está buscando levar saúde para a pessoa, mas que possam também estar interferindo na própria sintomatologia. sim. Quer um exemplo? Se a gente tiver deficiência de aminoácidos ou um erro inato do metabolismo associado, essa criança ela vai responder, inclusive, metabolicamente diferente. Então, se a gente melhorar e compor todas essas lacunas que podem estar ali presentes no momento da avaliação, lá no final o desenvolvimento vai ser superior também. É diferente uma criança autista saudável Hum, de uma criança autista doente, gente. E o que eu mais vejo é raro pegar uma criança autista saudável. A maior parte está doente. Autismo não é doença, mas estão transformando o autismo numa mochila, num pacote de comorbidades. As crianças andam por aí doentes, anêmicas, sem nutrientes, com deficiência de macro e micronutrientes, com doenças autoimunes sem serem diagnosticadas, infectadas com vírus, bactérias, vermes, fungos. Andando por aí, vão pro ABA. O ABA é mais importante, a risperidona é mais importante. É assim que parece uma lavagem cerebral, me dá uma agonia isso. Porque, assim, o que a gente quer não é nada mirabolante. É de novo, básico. hum, Eu quero hum. saúde. Assim como todas as outras pessoas têm direito à saúde, a pessoa autista também tem. Mas isso está sendo negado a elas por serem autistas. Isso é um capacitismo ridículo, horroroso, e que está prejudicando, inclusive, a vida a longo prazo da saúde dessa pessoa. A Sim. gente precisa acordar o mais cedo possível para isso. Vamos Uhum. embora. Aquela criança que tem sempre diarreia, sempre constipada. Não, mas é porque é autista. Não, é normal, é autista. Gente, será que não tem nada Não mesmo? é normal, é Se comum. se o seu filho não fosse autista e tivesse com essa diarreia, com essa constipação, você não ia falar assim, não, tem alguma coisa errada aí. O médico, você fala assim, não, tem alguma coisa errada. Mas é uma lavagem cerebral que muitas vezes os médicos fazem, né? Assim, os profissionais, assim, não, é normal, é porque é autista, É né? Não tem assim que investigar nada mesmo. mesmo. É seletividade, é a rigidez do autismo, É, é a sim. questão sensorial. Pois então, até a questão sensorial está envolvida com a alimentação. Se eu tiver uma Uhum. criança em desbiose, com muita inflamação intestinal, com uma microbiota poliesculhambada, o intestino todo esculhambado, tem ali uma ligação do cérebro com o intestino, o sistema nervoso entérico. Uhum. Esse sistema nervoso entérico, o principal ali, ó, o grande, né, capitão, vou botar assim, o capitão, o atacante do sistema nervoso entérico, é o nervo vago. O nervo vago, ele passa pela boca, vai para o estômago também, e vai lá, desemboca lá no intestino, no intestino. Se eu tenho uma alteração nesse intestino, vai respingar na boca, vai respingar no estômago, vai respingar no cérebro. E isso pode estar relacionado, por exemplo, a uma seletividade alimentar. Não é porque é autista e escolheu ser. Ah, não, é a questão da rigidez só, comportamental. O comportamental é muito mais complexo do que o povo pensa. Né? Não dá para qualquer ser humano em si entender o comportamental por completo, o comportamental, o conjunto de situações, ambientes, epigenética, a alimentação, a história da pessoa, a vida, traumas, tudo está envolvido no comportamental. Então não dá para a gente simplificar o comportamental de uma forma rasa, assim como estão fazendo. Então, se você está aqui, você é mãe de autista, mãe, pai, cuidador de autista, até mesmo profissional que trabalha com autismo, abra teu olho.
Será que o seu filho tá realmente nutrido? Tá saudável? Tem alguma doença autoimune que não foi investigada e tratada? E está relacionada com a nutrição? Tem doença inflamatória intestinal? Tem refluxo? Tem hipocloridria? Tem deficiência de nutrientes? Tem deficiência enzimática? Tem verminose no intestino? Tem alergia, sensibilidade, intolerância alimentar? Tem reações adversas aos alimentos? Sei lá, mas tem que investigar. Vamos investigar. A Exatamente. criança não precisa estar doente, né? Então, assim, Isso. não precisa chegar para a nutrição com a criança já doente. Exatamente. Tem isso também, né? Que muitas vezes deixa. Você, não, vou deixar. Às vezes, quando chega, a criança já está bem doente. Sim, vamos cuidar também, né? Para que não fique doente. Exato. O que meu filho precisa? De quais vitaminas, de quais minerais, de quais macro, micronutrientes? Para que ela fique cada vez mais saudável. Renda na Nutrição, terapia, melhora o sim. cognitivo. Porque assim, quando a gente fala da nutrição no autismo, não é só para tratar a comorbidade, é para também muitas vezes não deixar essa comorbidade chegar. Avançar também. Sim, Chegar e avançar. sim. E aí vamos para a nossa última pergunta. Já tem aí uma graduação em administração. Estou cursando nutrição. Pode fazer a sua pós-graduação? Pode sim. Turma 5 já está com inscrições abertas. Você já pode participar sim. Se você já tem uma graduação e já está cursando nutrição ou medicina, pode fazer a nossa pós-graduação também. Conta aí pra gente, Karen, nossa pós-graduação vale a pena? Nossa, gente. Existe uma Karine antes e uma Karine depois dessa Ai, que pós-graduação. linda. Adoro. Porque assim, olha, eu já tinha feito alguns cursos, mas nada se compara. Ah, Nada se compara. E não é puxa-saco, não, tá? Mas é porque o que é certo a gente tem que falar. Então, assim, tanto na parte da vivência clínica, essa parte da bioquímica, essa parte investigativa, sabe, que a Tia tem? Essa sou parte house, adoro. você fica assim, ó. Meu Deus, quero fazer também. Assim, e também porque assim, não é você sozinho. Essa pós-graduação não é pós-graduação online, mas não é você sozinho. Então, assim, tem os encontros online com outros nutricionistas, outros médicos, e todo mundo querendo falar a mesma língua. Então, Ah, assim, é você bom. está crescendo cada vez mais, porque a gente coloca casos, vai conversando. Quando tem Atende alguma ambulatório. tem os ambulatórios. Gente, quando eu assisti o meu primeiro ambulatório, eu fiquei assim, ó. Porque assim, ó, principalmente para os nutricionistas, né, que estão assistindo. Aí fica assim, não, mas como será que atende? Eu não vou saber fazer, como que deve ser? Quando a gente assiste o ambulatório, você fica assim, ó, nossa, era dessa forma. Então, assim, seu conteúdo tá na sua cabeça. Você aprendeu, só que muitas vezes você não sabe como colocar em prática. E você assistindo, né, o ambulatório, a Gabi, a Tiele atendendo, você fala assim, gente, olha só, era isso? Acho que eu sabia. Ou assim, Ai, nossa, que você linda. Claro que você sabe, maravilhosa. ambulatório que você aprendeu lá, e assim, ó, faz a diferença totalmente, assim. Então, só olha, eu não tenho o que falar. Mas, ó, vou pedir para vocês, compartilhem esse vídeo em todos os grupos. Sigam a Karine, linda. Mas é lenda, tá, gente? Sigam a Karine. Karine atende no Paraná. Ela atende também com médicos que também foram formados por mim. E vocês Sim, podem ver também lá no nosso site de referenciados. Lá tem muito, muito profissional que vocês podem atender também na sua cidade, se você quiser um profissional da sua cidade mesmo. Dá uma pesquisadinha, eu coloquei o site lá no meu perfil, no destaque, tem lá, meus alunos, o site está aqui, tá lá o link, e também tem o link dos meus mentorados. A Karine, ela é minha mentorada, a gente está se encontrando a cada 15 dias, vamos discutindo o caso, todos os dias também a gente está nos grupos falando, trocando informações. Então, vocês podem ter certeza que você está com uma profissional que está estudando bastante, que está procurando muita informação e tem muita dedicação para entregar também para o seu filho. Então, sigam a Karine, busca a Karine para consulta também, super indico um profissional maravilhosa e a gente vai se ver no próximo momento. Quer falar mais com o pessoal? Fala aí com o pessoal mais, Karine. é só agradecer mesmo, né, a oportunidade de fazer essa live com você. Eu queria fazer há muito tempo e agradecer mesmo, né, por tudo. Essa mudança de perspectiva, de vida. Graças a você, agora eu tenho os pacientes que eu amo. Gente, eu amo pacientes. Eu falo assim para as mães, são os meus babies. Então, né? Eles viram da nossa família. Viram Sim, da eu nossa falo, não família. sei se a mãe vai ficar com ciúme. Então como é que tá? Como é que tá nosso... Eu falo o nome. Cria um vínculo, um amor.
Então, assim, obrigado por tudo, né? Então, assim, tudo que eu faço sempre é com muito amor mesmo. E você passou isso pra gente, né? Então, assim, o amor que você tem com os seus pacientes, né? Com os seus seguidores. Então, eu tento passar isso também. Tudo que eu faço, assim, é com muito amor, com muita dedicação. E eu quero aprender cada vez mais, né? O que eu tô fazendo é pra eles mesmo, pra ter um atendimento sempre, o melhor atendimento que eu puder dar pra eles da melhor forma possível, né? Ai, você podia ser modelo, porque você é linda demais. Você não é linda só linda no nome, não. Você é linda demais, adoro. Obrigada, Muito Tchê. obrigada a você por ser minha aluna, por ser minha mentoranda, por a gente estar, você tá aí na frente aí estudando tanto sobre autismo e levando mais informação, mais conhecimento para as famílias para se empoderarem e também cobrarem dos médicos um Uhum, tratamento digno para os nossos filhos autistas, tá? A gente fica com o coração bem sim. quentinho ter você com a gente. Então Muito tá. obrigada, Karine. Prazer, gente. Um abraço, um E eu beijo. vou deixar essa live salva, tá, pessoal? Vai Fui. ficar no feed. Você vai lá e compartilha em todos os grupos de WhatsApp das mães. Se as mães te xingarem, botar pra lá, deixa pra lá. Vai tocar no coração de alguma mãe e você vai ter ajudado uma Se alguém família. precisa Combinado? escutar, precisa assistir. Tá bom? E hoje eu nem fui tão, né? Tão assim. Hoje eu fui bem boazinha. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau, Tchê. tchau. Beijo, pessoal.